Hoje começamos o primeiro dia, a primeira etapa dessa jornada rumo à restauração da identidade em Deus. E nessa primeira etapa, iremos estar falando sobre esse processo de limpar o terreno interior, limpar o seu coração, limpar o seu jardim. O jardim está no seu coração e precisa ser cuidado, né? O jardim, ele reflete muito a nossa alma, como está a nossa alma. Então aqui, nesse primeiro passo, iremos perceber que a cura, porque quando falamos de restauração da identidade em Deus, estamos falando também de cura interior, cura da nossa alma, cura da criança interior. E aqui nós vemos que tudo acontece pelo Espírito, não pelo esforço humano, mas é pelo Espírito, através de lembrar quem é Deus, através de enxergar Deus como um Pai. Esse é o primeiro passo. Então você já pode começar a refletir se você já consegue chamar Deus de Pai, se você consegue ver Ele como um Pai. Se você não consegue, há bloqueios ainda relacionados à sua criança interior, principalmente as memórias da sua infância, de como era a sua relação com o seu pai. Então aqui é uma outra etapa. Então, se você não consegue ver Deus como um pai, peça a Ele para te mostrar o porquê, quais memórias da sua infância estão atrapalhando de você enxergá-lo como esse pai maior, esse pai de amor. Apenas ore de maneira simples e peça para Ele se revelar para você como um pai, para curar essa ferida da falta de um pai. Então, aqui nós temos duas coisas que o Pai ele deseja curar, primeiramente em nós. É a ferida da falta de um pai, que, como eu falei, envolve a toda como era a sua relação com seu pai, tanto desde a infância, como muitas vezes na adolescência. Às vezes, durante a sua infância, você teve um bom relacionamento com seu pai, mas de repente você cresceu, se tornou adolescente e esse pai começou a te rejeitar, se afastar de você, ou você se afastou dele. Então aí entra também essa orfandade, essa ferida do pai. Então o pai ele deseja te curar disso, para que comece esse processo de restauração. Então você precisa estar aberta e reconhecendo que você precisa ser preenchida por esse amor do Pai. Você precisa liberar o perdão sobre o seu Pai. E tudo isso acontece de maneira simples. Até mesmo enquanto você está ouvindo aqui, você vai liberando e vai pedindo ao Senhor. E Ele já vai te enchendo. E outra coisa é a parte materna, né? O Pai ele vem com a sua paternidade, né? Restaurando a sua identidade, mas existe também a maternidade, né? Que está relacionado à sua mãe, né? A essas feridas relacionado à mãe e o maior desses bloqueios que carregamos, que nos afasta, né? De ver Deus como esse Pai, de receber o amor dele, está relacionado ao ventre materno, a tudo aquilo que a gente recebeu enquanto ainda estava sendo gerado no ventre da nossa mãe.
Então, é outra coisa que o Pai deseja curar, né? Essa rejeição. E aqui entra, né, todo o trabalhar do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vem com com todo esse cuidado de uma mãe, com todo esse consolo, esse acolhimento que precisamos para para sermos curados nessa maternidade. Então, a maternidade está junto com a paternidade. Isso também nos atrapalha de termos a nossa identidade restaurada em Deus. Então, aqui também você pode estar refletindo, pedindo a Deus para estar curando você dessa maternidade, liberando esse perdão sobre a sua mãe. E temos também um processo onde, através de uma ativação, eu posso estar ali te conduzindo nessa jornada, assim, dessa cura em relação ao seu pai e à sua mãe, né? Essas memórias desde o ventre, podemos estar fazendo isso. Mas o pai, ele pode te levar também. Se você fechar os seus olhos e pedir, ele pode te levar também a estar passando por isso, a estar sendo livre de tudo isso. Então, aqui nesse ponto inicial, nós vamos estar identificando essas raízes, essas ervas daninhas, né? Porque estamos falando aqui do solo, né? Do nosso coração. E é o que atrapalha, né? De nós realmente compreendermos, de vermos Deus como esse Pai, né? Então, essas raízes, né? Que está ligado a muitos bloqueios, a toda essa rejeição envolvendo a maternidade, a paternidade, a mentiras que ouvimos, crescemos ouvindo, né? Mentiras, como por exemplo, né? De que se de repente você viveu ali em pecado, enquanto você vive em pecado, você pode ter ouvido, ai, Deus não te ama, né? Você está vivendo essa vida assim, então você nunca vai poder se achegar a Deus, né? Infelizmente, muitos já ouviram isso, né? E sabemos que é uma mentira, né? O Pai o tempo todo, durante toda a sua vida, ele sempre esteve, o amor dele sempre esteve correndo atrás de você, indo atrás de você. Porém, você, como Adão, se escondeu do Pai, e não era para Adão ter se escondido, porque o Pai não estava bravo com ele. Mas o Pai queria se aproximar dele, queria ter esse contato mais próximo com Adão, para entender o porquê, né, que ele pecou. Então, bem assim é com a nossa vida, né? O Pai, precisamos compreender que o Pai, ele nunca nos rejeita, em nenhum momento da nossa vida, ele nunca nos rejeitou. E por isso é importante também fazer essa ressignificação dessas memórias, né, dos momentos ali que você passou, que você se sentia sozinho, que até mesmo parecia que Deus te esqueceu. Precisamos fazer essa ressignificação porque isso é uma mentira, né? Deus, ele nunca esquece um filho seu. Ainda que a mãe que esteja amamentando se esqueça do seu filho, o pai, ele nunca vai se esquecer. Então, essa é uma promessa que ele deixou para nós na sua palavra. Então, isso faz parte dessa renovação da mente, né? De você trazer para a sua mente, principalmente junto com essas lembranças, porque a nossa vida hoje, ela é moldada por tudo que a gente já viveu no passado. O nosso presente é moldado pelo nosso passado. E isso também é uma coisa comprovada, né? Para quem já conseguiu estudar um pouco de psicologia, é claro que sempre alinhamos essa, esse conhecimento maior do espiritual. Não devemos ficar presos só com o conhecimento terreno, mas é importante. Então, é comprovado isso, que a nossa vida ela é moldada tanto pelas memórias da infância, como por tudo que a gente foi passando. Então, fica como esse disco girando na nossa mente,
moldando. E então nós caminhamos muitas vezes baseado em mentiras que acreditamos, né? Isso nos afasta de Deus. E isso acontece de uma forma tão minuciosa que às vezes nem percebemos. Então por isso que é como uma erva daninha que cresce junto com aquela planta, aquela semente boa. Cresce ali escondido a erva daninha. Então é isso que o Pai ele deseja arrancar, mas é claro que arrancar com todo o amor, né? O Pai ele não arranca de uma vez, ele arranca com amor e aos poucos vai tirando uma a uma e substituindo com o seu amor, arrancando a mentira e trazendo a verdade, rompendo com crenças, né? Que muitas vezes são crenças que limitam a nossa vida, a nossa mentalidade. Então, tudo isso o Pai ele começa a fazer e você precisa estar aberto, aberta, para que ele venha e faça. Então, eu vou trazer aqui um salmo para reflexão e o tópico desse dia 1 é: Eu sou criação perfeita de Deus. O salmo é o Salmo 139, versículo 14, que diz: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e eu o sei muito bem. Então aqui, todo esse Salmo 139 é um salmo que traz muita cura, principalmente quando se fala desde o ventre, daquilo que recebemos desde o ventre. Esse salmo aqui ele não deixa dúvidas desse grande amor do Pai. E aqui nós precisamos compreender que você precisa compreender. Você nasceu do amor. Você não nasceu do erro. Principalmente quando sabemos que fomos rejeitados desde o ventre pela nossa mãe. Alguns não, mas alguns sim. Alguns têm essa convicção de que a mãe o rejeitou. Então, fica muito registrado essa memória negativa, onde a criança já cresce se sentindo rejeitada, se sentindo que não era para ela ter vindo ao mundo. Mas aqui o pai ele quebra com toda raiz de rejeição, toda raiz de mentira, de pensamento contrário à vontade dele. Aqui ele quer fazer você entender que você nasceu do amor. Você nasceu do coração dele. Ainda que a sua mãe aqui na terra, ela possa ter, por um momento ali de descuido, então você foi gerada. Ainda assim, para Deus não foi o acaso, não foi à toa. Porque antes de uma vida ser gerada aqui na terra, do Espírito vir e adentrar no ventre materno, já havia todo um plano antes, né? Desde a criação do mundo, quando nós estávamos com Deus. O Pai ele fala que nós já estávamos com Ele. Então já havia todo um plano de quando nós viríamos aqui na Terra e qual seria o propósito maior a cumprir. Então ninguém nasce aqui na Terra por acaso. Todos nascem com um propósito maior. Todos nascem com essa missão maior. E todos nascem desse amor maior do Pai. Então nós viemos do amor. E antes de ser gerado aqui na Terra, nós fomos gerados em Deus. Então, isso aqui é a maior cura. Talvez é até difícil de compreender humanamente, mas nós fomos gerados em Deus. E Ele nos gerou com muito amor para que viéssemos aqui na Terra. E até a mãe que Ele escolheu para ser a nossa mãe, a sua mãe, não foi em vão, né? Ele trouxe porque de alguma forma ela carregava algo que seria importante para você. Ainda que de repente, talvez você nunca conheceu a sua mãe terrena,
Ou você olhe para ela e fale, nossa, mas não tinha nada de bom na minha mãe, ela era muito mal comigo. Mas ainda assim o pai, ele fala, não, alguma coisa havia de bom nela. Porém você não teve a oportunidade de desfrutar disso, mas tudo tem um propósito maior. E há muitos que possam testemunhar e falar, realmente, a minha mãe é uma pessoa preciosa, eu não sei quem eu seria se não fosse ela para me criar tão bem, para me cuidar tão bem. Então, tudo tem um propósito. A nossa mente humana, muitas vezes a gente não vai conseguir compreender tudo enquanto estamos aqui na Terra, e principalmente se estamos desconectados dessa, desse conhecimento maior de quem realmente somos em Deus. Então, quando você começa a ter essa restauração da sua identidade nele, tudo começa a fazer sentido. Então, esse aqui é o que ele deseja implantar no seu coração, na sua mente. Você foi formado, você foi criado de maneira maravilhosa e admirável. Eu mesmo te teci no ventre da sua mãe. Então você nasceu do amor. O meu amor sempre esteve cuidando de você, te protegendo e cuidando bem de você. Então é essa lembrança que você precisa ter na sua mente. O Pai, ele sempre esteve comigo desde o ventre. Sempre esteve me amando, liberando o seu amor. E quando você nasceu, houve festa nos céus, né? Porque os anjos se alegram a cada nascimento, porque é uma vitória ao nascimento. Um grande motivo de se agradecer. Só de estarmos vivos, porque nem todos conseguem realmente nascer. Há tantos que a vida é interrompida antes. Então fica aqui essa reflexão para que você venha se encher por esse agradecimento só de estar vivo, né? Deixar toda lembrança de dor, porque o ser humano, ele se apega fácil a tudo que traz dor. Então, de repente, de toda a sua vida, se for uma vida dolorosa, você vai se lembrar mais fácil da dor. Agora, esses pequenos detalhes é só mesmo assim quando a graça do Senhor vem e te faz enxergar esse motivo maior de se agradecer, só de estar vivo. E, e a gratidão é algo que transforma a nossa vida, é algo que nos leva para um lugar mais profundo em Deus. Então, que você venha se encher por essa gratidão nele, só de estar aqui respirando. Então, através de toda essa gratidão, todo espírito de orfandade vai sendo removido. Toda mentalidade de órfão, de rejeição, vai sendo removido. E para finalizar, eu vou deixar um exercício de escrita. A escrita é muito importante para, para que seja realmente ali implantado essa semente, essa verdade. Quando nós escrevemos fisicamente, espiritualmente estamos escrevendo em nosso coração, nas tábuas do nosso coração. Então, que você possa fazer essa prática, né? E eu vou deixar aqui uma reflexão que tem a ver com tudo isso que eu já falei aqui. E você pode anotar essas reflexões sobre tudo isso que eu já falei, né? Desde o lado paterno, o lado materno, se há algo que você sente que ainda te bloqueia, anota no papel quais mentiras que você tem acreditado, que você acreditou em toda a sua vida. Você anota no papel, né? Como tudo isso que eu já citei, né? Sobre isso de, eu não sou amada. Eu vim através de um erro para o mundo. Então eu fui rejeitada. Então por quê, né? Anota isso no papel. E em seguida você vai trazer a verdade sobre isso.
né? Você vai meditar nesse Salmo 139 e você pode escrever os versículos-chave onde o Pai fala que Ele te formou, Ele te teceu desde o ventre. Esse salmo que eu citei aqui, o versículo 14, que fala, né, o modo especial pelo qual o Senhor nos fizeste, sobre as obras maravilhosas dele através da nossa vida. E então você vai escrever: eu sou amada desde o ventre, eu sou uma filha amada, eu sou uma filha da promessa, eu fui gerada em amor por Deus. Então são pequenas frases que parecem simples, mas que faz toda a diferença, que traz um grande poder de renovar a sua mente, de trazer para esses lugares da sua alma que ainda estão acreditando nessas mentiras. É necessário fazer isso. E para finalizar, eu vou fazer uma pequena oração, mas eu vou também deixar essa oração para que vocês repitam essa oração. Então eu vou estar orando, você pode repetir junto comigo ou apenas ouvir, sabendo que é você falando para o Pai. Pai de amor, hoje eu volto para o teu colo. Eu reconheço que fui criada pelo teu amor e não pelo erro. Eu renuncio toda mentira que me fez duvidar do meu valor, toda voz que me chamou de rejeitada, de indigna, ou que me fez acreditar que eu fui esquecida. Eu te agradeço, Senhor, porque tu me formaste com propósito. Cada célula do meu corpo carrega a tua assinatura. Eu declaro: eu sou amada, eu sou escolhida, eu sou uma obra-prima de Deus. Que todo vazio herdado da rejeição seja agora preenchido pelo teu Espírito, Pai. Ativa em mim, Senhor, a lembrança da filha, do filho que eu sempre fui. Que a minha mente se alinhe à verdade do céu. Eu pertenço ao Senhor. O seu amor é o meu lar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nunca esqueça que a cura começa quando você se abre, quando você permite que o Pai arranque as mentiras que foram plantadas no seu coração e preencha com a semente da verdade. Você é amado. Você foi escolhido pelo Pai.